Existem momentos na vida de alguns santos em que Deus permite que eles vejam realidades espirituais que normalmente permanecem escondidas de nós. E um desses momentos aconteceu com um dos santos mais conhecidos da Igreja, um sacerdote que marcou a história com sua vida de oração, penitência e dons extraordinários. Estamos falando de Padre Pio. Conta-se que, em certa ocasião, ele presenciou algo que deixou uma lição muito forte sobre o pecado, sobre a misericórdia de Deus e sobre as consequências das escolhas que fazemos. Um homem havia morrido, mas o que Padre Pio viu naquele momento trouxe uma reflexão profunda que ainda hoje faz muitas pessoas pensarem sobre a própria vida. Antes de contar esse episódio, é importante lembrar quem foi Padre Pio. Ele foi um sacerdote capuchinho que viveu na Itália e se tornou conhecido por sua intensa vida espiritual. Milhares de pessoas viajavam para se confessar com ele, porque muitos acreditavam que ele tinha um dom especial, o dom de discernir o estado da alma das pessoas. Durante a confissão, ele muitas vezes sabia coisas que ninguém havia contado. Mas isso não era para condenar ninguém, era para ajudar as pessoas a se arrependerem e voltarem para Deus. Um homem que vivia longe de Deus. Conta-se que em uma certa cidade vivia um homem conhecido por sua vida desregrada. Ele não se preocupava com Deus, não rezava, não frequentava a igreja e muitas vezes zombava das coisas da fé. Amigos e familiares tentavam aconselhá-lo, mas ele sempre respondia com indiferença. Ele acreditava que poderia viver como quisesse e que não precisava pensar nas consequências espirituais de suas escolhas. Mas um dia, algo inesperado aconteceu. Esse homem ficou gravemente doente. O momento final, quando a doença piorou, alguns familiares sugeriram que ele chamasse um sacerdote, que ele se confessasse, que pedisse perdão a Deus. Mas, segundo o relato, aquele homem continuou endurecido. Ele recusou a ajuda espiritual, recusou a confissão, recusou o arrependimento e pouco tempo depois, ele morreu. O que Padre Pio percebeu. Naquele mesmo período, Padre Pio estava em oração. E segundo relatos de pessoas próximas, ele teve uma experiência espiritual muito forte. Ele percebeu o momento da morte daquele homem. Mas também percebeu algo muito triste. A alma daquele homem havia partido deste mundo sem arrependimento. Isso causou uma profunda dor espiritual no coração do santo. Porque ele sabia que Deus oferece misericórdia, mas também respeita a liberdade humana. A misericórdia de Deus é imensa. Essa história nos leva a refletir sobre algo muito importante. Deus é infinitamente misericordioso. Ele sempre oferece oportunidades de conversão, sempre chama o coração humano, sempre convida ao arrependimento por meio da oração, por meio da consciência, por meio de pessoas que nos aconselham. Mas Deus também respeita essa liberdade de cada pessoa. Cada um escolhe se quer ou não responder ao chamado de Deus. O perigo de adiar a conversão. Muitas pessoas pensam assim: um dia eu mudo, depois eu volto para Deus, mais tarde eu me arrependo. Mas a verdade é que ninguém sabe quanto tempo ainda tem. A vida é um dom precioso e cada dia ela é uma oportunidade de recomeçar, uma oportunidade de buscar a Deus, uma oportunidade de pedir perdão, uma oportunidade de transformar a própria vida. A importância da confissão. A Igreja sempre ensinou algo muito importante. O sacramento da confissão é um grande presente de Deus. Ali encontramos misericórdia, ali encontramos perdão, ali encontramos uma nova chance. Muitas pessoas tiveram sua vida transformada ao se aproximarem desse sacramento. E Padre Pio dedicou grande parte de sua vida justamente a ouvir confissões e ajudar almas a voltarem para Deus. Uma grande lição espiritual. A história desse homem não é contada para causar medo, mas para trazer consciência, para lembrar que nossa vida espiritual é algo muito sério e que Deus nos chama todos os dias para algo maior, para uma vida de fé, para uma vida de amor, para uma vida de conversão, porque o maior desejo de Deus é salvar cada alma. Talvez este vídeo seja um convite para olhar para dentro do próprio coração, para refletir sobre a própria vida. Talvez seja o momento de se aproximar mais de Deus, de rezar mais, de pedir perdão, de buscar uma vida nova, porque enquanto estamos vivos, sempre existe esperança, sempre existe misericórdia, sempre existe tempo para voltar para Deus.
Chegamos ao final, agradeço a cada um que chegou até aqui, peço a cada um de vocês a se inscrever no canal e compartilhar com mais pessoas. E comenta aqui também se você já conhecia essa história relatada. Nos vemos no próximo vídeo. Até!